Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje, para encerrar a nossa playlist Volta às Aulas 2024, esse estojo maravilhoso, esse big estojo que cabe tudo e mais um pouco. Olha só, esse aqui eu fiz com espaço para lápis, canetinha, caneta, né? Nos dois lados, em cima e embaixo. Tá? Do jeito que eu ensino, tu pode tanto colocar lápis como canetinha mais grossinha, né? E aqui cabe o resto tudo, grampeador, furador, régua, cola, tesourinha, né? Tem esses 4 bolsinhos aqui por dentro em tela, tá? Essa abertura ampla aqui que facilita bastante, né? E um botãozinho imantado ali, ó. Bem legal, um estojinho assim, ó, que dá para carregar na mão ou até mesmo na mochila. E na aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse aqui, que é a mesma coisa, o mesmo jeito, só mudei ali os bolsinhos aqui, porque esse aqui eu quero que seja ou estojo ou porta-make. Então eu fiz o porta-lápis, ó, só aqui, que daí quem for usar como porta-maquiagens, necessário porta-maquiagens, né, usa esse espacinho aqui para colocar os pincéis e aqui outras coisinhas, né, sombra, blush, ó. E o outro lado eu fiz igual, do mesmo jeitinho. 2 bolsinhos e aqui o porta-pincéis. E pode ser usado também como estojo, né, gente? Porta-lápis, tudo igual. Olha só que linda que ficou. Eu amei essa cor aqui, adoro cores bem vivas. Gente, todos esses materiais aqui vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com. Tá? Eu fiz o molde em PDF que já tá disponível lá no site por aquele mesmo valor simbólico de R$10, tá? Então já tá disponível lá o molde com o nome de Big Estojo. E quem não pode adquirir o molde, não se preocupa que agora eu já vou passar a lista de materiais e já vou passar junto as medidas aí para quem não pode adquirir o molde para fazer o seu molde, tá bom? Então, vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita, de ativar o sininho aí de todas as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Vamos lá, então? Bom, gente, então aqui tá o molde todo elaboradinho para vocês, todo bonitinho, ó, ele compõe a capa, então, com a foto, né, da peça, a lista de materiais que vai precisar, além dos materiais que eu já coloco aqui em cada parte que precisa cortar, tá? Então, agora aqui eu vou passar as medidas, tudo bonitinho. Pra quem não pode adquirir o molde, né, daí faz o seu próprio molde, tá? Com as medidas que eu vou passar aqui, ó. Então, pro espelho, a medida dele é 23 por 13. Tu vai arredondar aqui os cantinhos do espelho com algum objeto de 10 centímetros de diâmetro, tá? Ou seja, que tenha o raio de 5, né? Que é a metade do diâmetro é o raio, tá? Então, inclusive, eu coloco aqui, ó, que tem um raio de 5 para arredondar os 4 cantinhos, ok? E aqui nós vamos precisar, então, ó, conforme tá aqui, ó, 2 vezes no tecido principal, eu vou usar esse aqui de oncinha, que vão ser as partes de fora, tá? 2 vezes. E 6 vezes no de forro, ó, nós vamos precisar de 6. Eu estruturei as 2 partes de fora, eu estruturei com manta R2 mais TNT 150, fiz um quiltzinho aqui, tá? O TNT 150 eu cortei ele 1,5 cm menor em toda a volta, para não ficar muito grosso nas costuras. Os forros, os 6 forros aqui, ó, eu estruturei apenas com a manta R2. Gente, eu estruturei porque eu quero o meu estojo bem durinho, bem firmezinho, tá? Quem quiser pode usar só uma entretela, pode usar nylon dublado, pode estruturar dessas 6 peças aqui, pode estruturar só 4, as 2 de dentro não precisa, tá? Daí fica a critério de cada uma. Eu quero fazer assim pra ficar bem durinho. Então, pros espelhos é isso aqui. Aí, nós vamos precisar aqui, ó, pro molde do bolso, dos bolsinhos de tela, a medida é 23 centímetros de largura por 9 de altura, vai arredondar igual aqui, ó, tá? O mesmo objeto de 10 centímetros de diâmetro que tenha 5 centímetros de raio, tá? E aí, nós vamos cortar, ó, 4 vezes na tela vôlei. Ó, e aqui eu já aproveitei e já passei um viezinho, eu fiz o viezinho do próprio tecido, ou tu pode usar viés mesmo, né? Só isso, tá? Só pra adiantar, porque como essa peça é bem demoradinha de fazer, eu adiantei algumas coisas. Aqui também, inclusive, eu já coloquei a minha etiqueta numa das partes de fora. Aí, pro fole,
O fole tu vai imprimir as duas partes, parte A e parte B, e vai colar ali na marcaçãozinha, aquela redondinha ali, que significa onde que cola, tá? Aí, pro fole, nós vamos precisar uma vez na parte de fora, uma vez no estruturador e uma vez no forro. Aqui o forro eu tô usando puro, sem estruturar, e a parte de fora eu estruturei com manta R2 e TNT 150 também, tá? Quem for fazer o fole, a medida dele é 40 de comprimento por 12 de altura. Aí, o canal do zíper é dividido em 3 partes, uma no meio e 2 laterais, tá? A do meio, que é essa aqui arredondadinha, vai cortar na medida aí de 30 centímetros por 6. E vai arredondar com algum objeto aí de 4,5 centímetros, tá? De diâmetro, que deu raio de 2,25. Eu achei nessa medida um conezinho de linha de bordado, ó. Tá? Daí tu vê alguma coisa na tua casa aí, né? Que tenha mais ou menos essa medida, tá? Aqui também são 2 partes, parte A e B, e aí une ali na lateral. Aí, pra fazer a parte central, então, do canal do zíper, nós vamos precisar uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no forro purinho. Aqui também eu usei TNT junto com a manta, tá? E aí, para as laterais, então, do nosso canal do zíper, vai cortar aí na medida de 25 centímetros por 3. 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no forro. Aqui eu estruturei apenas com a manta, porque é uma parte muito estreitinha, né? E o forro também não precisou estruturar, só o tecidinho mesmo. Eu cortei o forro, ele todo 1 centímetro a mais em toda a volta aqui no canal do zíper, nessa parte aqui, porque eu acho que fica melhor de trabalhar, depois a gente refila o excesso, tá? Aí, aqui, ó, eu vou chamar de mini fole, que é aquela partezinha que vai atrás do zíper, tá? De cada zíper. Ó, vai cortar, aqui a medida dela é 12 por 3. Vai cortar 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no forro. Aqui, ó, saiu errado, tá? Pra quem tá adquirindo o molde, saiu uma vez de cada. Eu já até corrigi com a caneta, então quem tá adquirindo o molde já corrige também com a caneta quando imprimir. É 2 vezes, porque são 2 zíper, tá? 2 aberturas, né? De molde é isso aqui que a gente vai precisar, ok? Agora eu vou passar o restante dos materiais, então, que a gente vai precisar. Bom, agora conforme tá aqui, né, na lista de materiais, nós vamos precisar de 2 zíper de 52 centímetros cada um. E 4 cursores, tá? 2 para cada zíper. Eu vou fazer a abertura assim, né? Na frente, frontal. Quem quiser fazer para um lado só, usa um cursor só em cada zíper, tá? Então, esses aqui é para os bolsos do porta-lápis, né? Depois, 2 zíper de 32 centímetros cada um, que é para fazer o canal do zíper na frente, né? Aquela abertura que abre com a alcinha assim. 32 centímetros cada. Uma alça de mão, nós vamos precisar... na medida de 20 centímetros, ó, eu coloquei 28 aqui na lista e entre parênteses, 20 mais 8, tá? Então, 20 é a alça de mão mesmo. Eu até fiz um detalhezinho com montana pra ela ficar mais durinha, isso aqui é opcional, tá, gente? E 8 centímetros da mesma alça pra fazer o puxadorzinho que vai na outra extremidade, tá? Uma fica a alça e na outra extremidade essa aqui que é pra puxar, né, quando for fechar. Aí, depois, nós vamos precisar de mais 2 cursores para essa abertura aqui do canal do zíper, né? Aqui eu fiz a tirinha em montana. Essa tirinha aqui, na medida de 14 centímetros, tá? Ó, que vai um pouquinho ali pra dentro, né? Eu fiz em montana e coloquei com rebite. Tu pode fazer com tecido mesmo, daí corta como se fosse viés, costura ela bonitinha, né? E faz o acabamentinho aqui. Tá? Eu fiz de montana até pra combinar com essa alça e porque eu tinha já nessa cor, né? Então, é opcional. Já coloquei nos 2 cursores, aqui tô usando aquele cursor, ó, que ele é vazado, né? Tem esse vazado aqui de 1 centímetro, daí tu corta a tua tirinha na medida do teu cursor aí que tu for usar, ok? Vamos precisar também de um botãozinho imantado, vamos precisar de elástico, ó, eu vou usar esse elástico aqui nessa largura de 2 centímetros, mas tu pode usar mais estreito, mais largo, o que tu tiver aí, tá bom? Pra fazer o porta-lápis, né? Aqui tu vai gastar mais ou menos 1 metro de elástico. E viés para os acabamentos, aqui eu vou usar viés de boneon, que eu acho bem mais fácil de aplicar, mas tu pode usar o de algodão também aí, tá, gente? De material é isso aqui. Vamos lá pro passo a passo?
Bom, gente, vamos começar então fazendo o zíper, né, dos bolsos. Então, a gente vai pegar aquele mini fole e vamos colocar aqui, ó. Vou pegar um do zíper primeiro, colocar direito sobre direito, a linha aqui na pontinha. E vou pegar um forrinho e vou colocar direito do forrinho com a parte de trás do zíper, ó. A gente fez um sanduichinho com o zíper no meio. Aqui nós vamos passar uma costura de 1 centímetro. Eu já selei o meu zíper ali com isqueiro, tá? Então, sela, né, pra ele não desfiar. Costura de 1 centímetro pra deixar uma margenzinha boa lá pra dentro. Já tá calculada essa margem de 1 centímetro. Aqui nos dentinhos do zíper dá um retrocesso quando passar ali. Agora, a gente vai pegar a outra ponta e levar aqui na outra ponta do zíper, ó, direito com direito. A linha aqui, aí essa outra ponta aqui do forro, ó, vai dar uma torcidinha pra poder alcançar aqui na parte de trás do zíper, ó. E faz a costurinha de 1 centímetro também. Agora, ajeita pro lugar, ó, vai ficar assim, tá? Que nem fundo de calcinha, né? Do mesmo jeito que a gente faz fundo de calcinha, pra quem já fez, sabe como é que é. Agora, vamos rebater aqui, então. Aqui, já vamos passar uma costurinha aqui na borda, ó, pra segurar forro com a parte de fora. Então, se ficou ainda alguma diferença na largura, já aproveita e refila, tá? Pronto, já deixei exatamente a mesma largura do zíper. Aí agora, gente, vamos achar esses meios, já vamos deixar marcado. Ó, vamos juntar ali a costura com costura. Nesse lado aqui do tecido, vamos dar um piquezinho em cima e embaixo. E aqui no outro lado, eu não gosto de dar pique no zíper, então eu só vou marcar ali com um giz ou uma caneta que apaga com calor, né? Eu não gosto de dar pique. Quem for dar pique, dá uma seladinha aí pro zíper não desmanchar. Opa, já ia pegar a caneta errada. Agora, a gente marcou, então, a parte de trás e a da frente do zíper, agora as laterais. Então, nós vamos unir ali a marcação do meio com o piquezinho de trás ali, ó. Une e vamos marcar agora as laterais. Agora, a gente vai repetir tudo igual com o outro zíper e vamos deixar essas duas partes reservadinhas. Prontinhos, então, agora a gente reserva isso aqui e vamos fazer agora o zíper principal, de cima. Então, como eu falei pra vocês, ele é dividido em 3 partes, né? A do meio e as laterais. Então, nós vamos fazer a do meio aqui primeiro. Vamos pegar um do zíper e abrir no meio. Aí, agora aqui, nessa parte que é arredondada, nós vamos medir 5 centímetros da ponta pra dentro. E vamos marcar ali. Fiz uma marcaçãozinha de cada lado ali nos 5 centímetros. Agora, eu vou colocar o lado direito do meu zíper, que é o lado que tem os dentinhos mais salientes, né? Virado contra o lado direito do meu tecido, os dentinhos virados pra dentro, a parte lisa do zíper aqui rente com a margem. E eu vou dobrar de maneira que os dentinhos fiquem dobrados bem em cima ali da margem dos 5 centímetros, ali da marcação, ó. E vou fazer isso aqui. Essa partezinha aqui do meio do zíper, ó, a gente dobra aqui, ó, e passa a costurinha aqui já pra fixar, tá? Ó.
vou tirar aqui pra vocês verem, mas não precisa tirar da máquina, tá? Só tirei pra vocês verem como que fica. Agora eu venho com a costura o mais próxima possível dos dentinhos do zíper até aqui, tá? Não esquece de deixar bem alinhadinho aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, dentinhos virados pra baixo e pro lado do meio. Ó, deixa sobrar ali mais ou menos a mesma coisa, né, que eu deixei sobrar. Quando chegar aqui na marcaçãozinha dos 5 centímetros, eu vou dobrar de maneira que fique, né, regulado ali com o outro lado, bem em cima do risquinho ali que eu fiz, tá? Então, aqui é a mesma coisa, só que entra ao lado contrário. Pronto, agora eu vou tirar um pouquinho só do excesso, deixa ali pra dentro uns 2 centímetros ainda, né, como segurança. Vou selar aqui esses dois ladinhos. E agora eu vou aplicar o forro. Então, eu vou colocar o direito do forro com o direito da parte de fora. E agora aqui eu vou passar a costurinha exatamente em cima de onde eu fiz, tá? E quando chegar aqui, segue a costura reta aqui, ó. Nessa parte curva aqui, onde não tem zíper, usa a mesma margem que tu usou aqui, tá? Que vai dar um pouco menos de 1 centímetro, né? E termina aqui. Vai ficar só uma aberturazinha aqui embaixo pra gente desvirar. Vou fazer isso aqui pelo lado de trás, que eu enxergo a costura ali, ó, e consigo bater bem em cima. Agora, aqui nessa parte curva, eu vou cortar aqui com a tesoura de picote, ou se não, dar uns piquezinhos, só pra ele não ficar repuxado depois quando desvirar. E agora, pra desvirar com toda a paciência, nós vamos abrir um pouquinho assim, ó, e vamos empurrar, tá? Mais fácil aqui, ó, empurrar do que tentar puxar. Pronto, desamassei bem, estiquei bem aqui, abri bem as costuras ali, agora eu vou rebater, já posso fechar ali também. Agora, vamos reservar essa parte um pouquinho, vamos fazer o das laterais. Então, aqui a mesma coisa, vamos abrir esse zíper no meio, vamos fazer um lado e depois o outro. Então, aqui, ó, direito do zíper com o direito do tecido, dentinhos virados pro lado de dentro, parte lisa do zíper, rente com a margem, costura o mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Vou pegar o meu forro, lembra que eu cortei o forro um pouquinho maior, né? Depois a gente refila. Vou colocar direito do forro com o direito do tecido, avesso do zíper, ó. E vou fazer uma costurinha bem em cima de onde eu acabei de fazer, vou fazer isso aqui pelo lado de trás, que eu tô enxergando a costura. Agora eu viro o tecido para um lado, deixo o zíper para o outro e vou rebater isso aqui. Vou repetir a mesma coisa com essas outras partes aqui, tudo igual. Agora, a gente vai juntar essas três partes, então, colocando o cursor, os cursores, né? Um de cada lado. Gente, eu já fiz essa alcinha, já deixei pronta, que eu acho mais fácil colocar ela antes de aplicar o cursor aqui no zíper, tá? Mas quem quiser pode deixar por último pra fazer a alcinha. Quem não quiser fazer essa alcinha também não precisa, só abrir um zíper de cada vez, né? Fica a critério de cada um. Então, aqui nós vamos alinhar bem aqui, tá? Pra não ficar nada torto, né? Bom, agora nós vamos medir essa largura, se ficou a mesma largura do fole. Então, o fole é essa parte aqui, né, grandona. Vamos medir, ver se ficou a mesma largura. Deixa eu medir assim, porque o forro aqui tá maior. Ó,
ficou um pouquinho maior que o fole, tá? Então, a gente precisa refilar esse pouquinho que ficou aqui. Pode dar diferença conforme a margem de costura aqui do zíper, pode ficar um pouquinho maior ou menor. Aí é só refilar o que tiver maior. No meu caso aqui é o zíper, eu vou refilar ali, ó, meio centímetro de cada lado. Aí, antes de cortar, eu vou passar uma costurinha aqui pra prender o forro, né, na parte de fora. Já vou passar a costurinha na margem que eu tenho que cortar. Agora é só refilar os excessos. O zíper eu não preciso refilar todo, vou deixar uns 2 centímetros ainda pra dentro de cada lado. E vou selar com isqueiro, né? Agora eu vou pegar aquele meu toquinho de alça de 8 centímetros, vou dobrar aqui, ó, e vou aplicar bem aqui no meio, ó, entre um zíper e outro, tá? Aqui também pode deixar 1 centímetro passando, que é o que vai ficar pra dentro depois. E agora eu vou juntar o canal do zíper com fole. Gente, aqui quando for juntar, ó, cuida pra dar uma acertadinha aqui, ó, não deixa franzido, tá? Dá uma esticadinha ali, ó, pra ele ficar retinho. Aqui também é a mesma coisa. Então, nós vamos juntar aqui, ó, direito com direito, ó, a linha tudo bem bonitinho. E vamos fechar. Quando passar em cima dos dentinhos do zíper, dá um retrocesso pra ele ficar bem fechadinho, tá? Aqui a margem de costura é um pé de máquina 0,75. Agora eu vou pegar o meu forro e vou colocar direito do forro com direito do forro. E vou passar uma costurinha bem em cima de onde eu acabei de fazer. Agora eu vou juntar aqui, então aqui eu vou abrir um pouquinho, ó, pra não atrapalhar. E aqui eu vou costurar somente as laterais. Agora eu venho com o meu forro, coloco aqui, direito com direito, e passo a costurinha exatamente em cima de onde eu acabei de fazer, só que agora eu vou passar a costura inteira aqui, de fora a fora. Agora eu vou virar isso aqui pro lado direito, pra ver como é que ficou. Ó, agora eu vou rebater aqui, deixando essa tirinha pra cima, tá? Vou rebater aqui também. Ó, abre bem o forrinho lá pra trás, ó. Rebater aqui e vou já passar uma costurinha de segurança aqui na borda pra prender o forro com a parte de fora, dos dois ladinhos. Tá prontinho o fole. Aqui o botão a gente deixa pra pregar depois de pronto, então, né? O botãozinho aqui. Aí agora aqui, vamos achar os meios e dar um piquezinho. Ó, então nós vamos juntar aqui, ó, costura com costura. Vamos dar um piquezinho embaixo, em cima e do outro lado também. Depois a gente vira o contrário e dá os piquezinhos nas laterais, tá? Agora a gente vai colocar a alça, então aqui, desse lado aqui, onde tem essa abertura, né, o lado contrário dessa alça pequenininha, nós vamos colocar a alça grande. Então, aqui, ó, passando a costura ali do pesponto, ó, passando a costura do pesponto já pode aplicar. Então, vou colocar ela aqui, bem na margem, aqui tem que ser bem na margem, tá? Ó, repara que vai dar bem ali no piquezinho lateral que a gente deu. Então, eu vou pregar aqui de um lado e do outro.
Esse detalhe que eu coloquei montando, vocês viram que eu coloquei, ó, 1 centímetro de distância aqui, tá? Pra não ficar pegando na costura depois, pra não ficar muito grosso, né? Bom, então o fole tá prontinho, vamos deixar reservado, agora vamos começar a trabalhar os espelhos. Então, os espelhos, as duas partes de fora, a gente sabe que não precisa fazer nada, só numa delas já prega a tua etiqueta, né? Preguei a minha bem centralizadinha. Aí aqui, ó, vamos pegar 4, que é onde a gente vai colocar os bolsos. Ó, vamos aplicar o bolso aqui, bem aqui na margem embaixo, passar uma costurinha bem na beiradinha, só de segurança, né? E eu vou dividir no meio os meus bolsos, tá? Pra ficar 2 bolsinhos em cada um. Vou fazer a mesma coisa com essas 4 partes aqui, com os 4 bolsos. Pronto, fiz nos 4, ó, todos dividi ao meio. Agora aqui por trás eu vou refilar tudo que tiver de excesso de tela, de viés aqui, deixar bem parelhinho. Agora esses aqui, ó, nós vamos prender um no outro, ó. Parte do avesso com parte do avesso. Cuida para os bolsinhos ficarem para cima, né? Para o mesmo lado, no caso. Gente, aqui, ó, eu já dei pique. Tá vendo ali, ó? Já dei pique aqui em cima, embaixo e nas laterais. Em todos os espelhos. Já aproveitei quando cortei e já fiz isso, tá? Para marcar os meios. Então, quem não fez, já faz para deixar marcadinho. Aqui nós vamos passar uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha de segurança mesmo. Vamos fazer isso assim, ó, de 2 em 2. Tá, esses aqui vão ser as divisórias do estojo, tá? Agora, esses aqui nós vamos prender com a parte de fora, só que antes disso a gente vai fazer o porta-lápis, então, com elástico, né? Aqui também já tinha dado os piquezinhos. Eu vou passar uns giz aqui, ó, bem no meio. Ali eu vou alinhar a régua pique com pique, vou passar uns giz bem no meio pra pregar o meu elástico bem centralizadinho. Bom, agora aqui eu vou precisar de um lápis pra medir. Eu não gosto de medir aqui, fazer marcação aqui no elástico, eu acho que dá um trabalhão, eu prefiro fazer direto com o lápis, né, medindo com o lápis. Então, a primeira costura eu vou fazer bem aqui na margem e bem centralizadinho ali com a linha que eu fiz. Agora aqui tu vai marcar 1 centímetro pra fazer a próxima costura. Pronto, essa aqui é só a margem de costura, tá? Que a gente deixou. Agora sim, vamos começar a fazer o porta-lápis. Então, aqui, ó, tu vai encostar o lápis, bem rente ali a costura. Mantém o elástico retinho aqui em cima da linha. Ó, aí ali, ó, onde tu marcou com o dedo, tu tira o lápis, não tira o dedo da marcação, tá? Deita aqui para um ladinho essa elevação, né? E faz a costura exatamente ali em cima onde tu tá com o dedo. Aí, essa costura aqui, ó, faz umas 4 vezes o retrocesso. Ela precisa ficar bem firmezinha pra não se abrir com o tempo, né? Ó. Aí, como aqui é elástico, tu deixou um espaço bom, vai caber canetas e outras coisas um pouquinho mais largo, tá? Agora, a mesma coisa, ó. Venho com o lápis, encosto ali. Não precisa esticar o elástico, tá, gente? Só deixar ele na posição. Alinha, toda vez que fizer isso, alinha aqui.
E aqui passa a costura. Quem preferir pode riscar ali com giz, em vez de ficar segurando com a mão. Eu já acho mais prático fazer assim, ó. E vai repetindo até chegar a 1 centímetro aqui da margem. Ó, aqui já não dá mais pra fazer outro, então eu só vou passar uma costurinha aqui na margem pra finalizar. Fica tudo do mesmo tamanho, ó, e dá menos trabalho do ter que estar riscando um por um, né? Agora a gente vai repetir a mesma coisa com a outra parte. Prontinho, agora a gente só vai unir, então, ó, costa com costa, com as partes de fora e passar uma costurinha bem na beiradinha de segurança. Pronto, aqui também eu já tinha marcado os meios, né, com um piquezinho. Agora vamos começar a pregar o zíper, então, nas partes de fora, tá? Esses aqui a gente reserva por enquanto. Eu vou colocar um calcador de zíper, esse aqui mais estreitinho, que agora a costura precisa ser mais próxima um pouquinho dos dentinhos do zíper. Bom, gente, então, lembra que no zíper a gente também tinha dado os piquezinhos e as marcações, né? Então, nós vamos juntar agora essas marcações. Agora, que cuidado, essa parte aqui, ó, que tem o mini folha, ela vai ficar pra baixo. Então, cuida a parte da frente, onde tu pregou a etiqueta, pra não colocar de ponta cabeça, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, direito do zíper com o direito do tecido. Vamos alinhar as marcações ali com os piques, ó, tanto em cima, como embaixo, como nas laterais, tá? Assim, sempre direito com direito. Eu vou colocar uns clipezinhos aqui. E agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta, aqui, bem na bordinha do zíper, tá? Costura bem na bordinha aqui, ó, do zíper com o tecido. Ó, repara como ele tá bem certinho, tá? Passando essas medidas, fazendo com essas medidas que eu passei pra vocês. Aí agora eu vou passar, agora que ele já tá no lugar certinho, eu vou passar uma costura mais próxima dos dentinhos, então. Que vai facilitar depois quando for pregar o viés, tá? Quem quiser, prega o viés direto, mas eu gosto de fazer assim. Nessa parte onde não tem zíper, usa a mesma margem que tu usou aqui no... onde tem zíper, tá? Agora, eu vou finalizar, então, passando um viés em toda a volta. Pronto, agora a gente vai repetir e fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, tudo igual. Prontinho, as duas partes prontas. Agora aqui, ó, vamos prestar atenção. Nós vamos virar pro lado direito aqui, ó. Tá? Vamos virar o zíper pra dentro. Tá deixando tudo do lado direito.
Olha como fica bem certinho aqui o zíper, viu? Por isso que a gente não pode pular etapas, né, se quiser um trabalho perfeitinho. Agora, vamos pegar o nosso fole, tô com ele aqui do lado do avesso. A gente já tinha feito as marcações com um piquezinho, né? Em cima, embaixo e nas laterais. Vamos pregar primeiro a parte da frente, então assim, ó. Tô com o meu fole aqui, ó. Eu quero que o meu zíper, olhando de frente pra minha necessaire, eu quero que o zíper abra da esquerda pra direita, que é o correto, que fica mais confortável, né, de abrir. Então, se eu quero fazer isso, eu vou virar, como eu tô com ele do lado do avesso, eu vou virar o contrário, ó. Vou deixar a abertura da direita pra esquerda, tá? Pra encaixar aqui a minha tampinha, né, a parte de fora. Tá? Então, ó, deixei pra lá, pra direita. Vou encaixar aqui, ó, lado direito com lado direito, alinhar pique com pique, cuida pra não ficar nada de cabeça pra baixo, né? Lembra de deixar o zíper pra cima. Ó, vou alinhar pique com pique aqui embaixo, em cima e nas laterais, tá? Ó, vou enfiar um pouquinho lá pra dentro, ó. Fole tem que fazer a volta na tampinha. Eu falo tampinha porque essa aqui é a parte de fora, né? A parte do bolso que vai abrir. Depois a gente vai colocar a parte de dentro. Então, aqui nós vamos alinhar margem com margem, pique com pique. Essas medidas que eu passei pra vocês, bate tudo certinho. Só fazer como eu ensinei as margens de costura, que dá tudo certo, fica perfeito. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez com essas partezinhas aqui, ó. Nós vamos passar uma costurinha bem na bordinha, já pra deixar o zíper no lugar. Depois, outra costura mais próxima dos dentinhos. E depois, nós vamos pregar a outra parte de dentro. Essa aqui, a divisória, tá? Então, vamos por etapas. Vamos passar a costurinha primeiro em toda a volta, bem na beiradinha. E depois, uma mais próxima dos dentinhos do zíper. Ó, fiz na bordinha, tá? Então, tem que cuidar aqui, ó, pra ir abrindo, conforme vai costurando, vai abrindo aqui, ó, pra não pegar o outro viés que já tinha pregado, né? Pra não prender junto. Então, por que que eu faço essas duas costuras quando é zíper, assim, no fole? Porque o zíper, ele tende a se dobrar aqui, ó, e aí pode acontecer de tu costurar dobrado depois quando for pregar outra parte, ou quando for pregar o viés, né? Então, por isso que eu faço assim, tá? Agora, eu vou fazer a segunda costura. Pronto. Agora, eu vou vir com essa parte aqui, com a divisória, e vou encaixar. Então, agora, cuida, ó, pra não fazer, não deixar do lado virado de cabeça pra baixo, tá? Já deixa o zíper pra cima e os bolsinhos com a abertura pra cima pra não se atrapalhar. Aqui, qualquer lado é lado, ó, porque eu fiz bolsinho nos dois lados. Mas, se tu fosse fazer porta-lápis aqui também, então, coloca sempre o porta-lápis de frente com o porta-lápis, tá? Só esse detalhe aqui. Aqui no meu caso, os dois lados são iguais, então tanto faz. Agora eu vou clipar tudo e vou passar a costura exatamente em cima de onde eu passei a minha segunda costura, mais ali adiante. Aqui o zíper já tá preso na bordinha, não vou correr o risco dele se dobrar e eu costurar em cima, então fica bem mais fácil. Agora aqui, gente, é atenção redobrada pra não costurar isso aqui junto, ó, pra não costurar esse viés junto, tá? Então, aqui eu aconselho a abrir o zíper, ó. Abrir esse zíper e esse outro aqui também do bolsinho, ó. Tá? Pra não se atrapalhar, primeiro clipa pra saber o lugar de tudo, né? Depois abre aqui o bolsinho, que daí tu consegue controlar melhor. Então, essa parte aqui, ela é mais chatinha, então faz bem devagarinho, sem pressa, clipa tudo, se quiser pode alinhavar, faz bem devagarinho. Ó, aí agora eu já consigo deixar ele distante daqui, só tem que cuidar na parte de baixo ali, tá? Então, eu vou terminar de clipar agora aqui.
Botar um clipezinho do lado do outro pra não ter erro. Pronto, agora a gente vai dar o acabamento com viés, mas antes disso vamos dar uma olhadinha, uma conferida, né? Se ficou certinho aqui, se não pegamos o zíper dobrado nem nada, que daí se tiver que desmanchar é uma costura só, né? Não tem a costura do viés ainda. Então é só isso, vamos abrir um pouquinho aqui e dar uma conferida. Olha aí, perfeitinho. Bom, então já que tá tudo certinho, vamos voltar lá na posição que a gente tava e passar o viés. Pronto, gente, eu faço isso aqui bem devagarinho, tá? Eu acelero o vídeo pra nossa aula não ficar muito comprida, né? Mas eu faço devagarinho, porque esses dias vieram me falar, nossa, como tu costura rápido. Não, não costuro, é que eu acelero o vídeo, tá? Principalmente nessas partes aqui tem que ser bem devagarinho. Então vai costurando, vai olhando, vai apertando ali com a mão, né? Vai ajeitando pra não dar nada errado, tá bom? Então, agora que tá pronto esse lado, vamos fechar aqui pra gente não se confundir. E vamos fazer exatamente a mesma coisa agora aqui do outro lado. Pega essa parte primeiro, né? Que nem a gente fez desse lado, tudo igual. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e vou fazer isso e já volto com ela prontinha. Que agora aqui não tem segredo nenhum, é fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez desse lado, tá bom? Olha que lindo que ficou. Agora só falta pregar o botãozinho aqui nessa abinha, né? Perfeito, perfeito, bem estruturadinho, bem firmezinho. Então, agora para pregar o botão, muito simples, né? Aqui vai ficar meio difícil de mostrar por causa da alça, mas aqui, ó. Vou pregar o botão aqui, bem no meinho, na pontinha. Quando é tecido, eu não gosto de furar com furador, aquele, porque acaba cortando o tecido. Eu gosto de furar com agulhão, que o agulhão não corta, ele só abre as tramas, né, do tecido. Então, aqui, ó, vou furar uma distância de mais ou menos 1,5 centímetros da pontinha da minha aba pra dentro, tá? E bem centralizadinho. Aí, nessa parte aqui, eu vou colocar a parte macho do botão, que é a parte que tem essa bolinha ali, ó. Já trouxe meu mini balancinho pra cá, pra poder mostrar pra vocês. Aí, agora que eu já tenho a parte de cima presa, eu vou borrar aqui, ó, com um giz, a bolinha ali do meu botão. E devagarinho eu vou colocar ele no lugar aqui e vou dar uma apertadinha. Ó.
Ali onde ele manchou com o giz é onde eu tenho que furar pra botar a parte de baixo. E tá prontinho. Olha que estojo lindo, gente. Olha só que lindo. E pode ser usado para make também. Então, por isso que esse aqui eu fiz porta-lápis só aqui. Porque aqui, no caso, se for usar para guardar maquiagem, aqui os pincéis, né? E aí vai ter 2 lugares para pincéis. Então, não precisa mais do que isso, né? Cabe 20 pincéis aqui. E aqui outras coisinhas, né? Sombra, blush, pó, pincel pequeno. E por dentro mais bolsinho, então ficou muito bom para guardar maquiagem também, além de ser estojo, né? Então fica a gosto de cada um. Ficou lindíssima essa cor, eu adorei essa combinação. E tá prontinho, e era isso que eu queria passar para vocês. É uma peça assim que tu pode cobrar aí no mínimo uns 150 reais, né? Dependendo do material aí que for usar também. Não é tão difícil de fazer, só requer um pouquinho de atenção. É uma peça demoradinha de fazer, sim, né? Porque tu tem que fazer bem devagarinho para ela ficar com o acabamento perfeitinho. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria ensinar hoje pra vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, ok? Então essa foi a nossa última aula aí da nossa playlist. Lembrando que eu tenho a playlist Volta às Aulas 2024 aí pra vocês darem uma olhada em tudo que eu já coloquei nela. Essa aqui é a nossa última aula dessa playlist. E tem a playlist Volta às Aulas 2023 do ano passado, que também tem bastante coisa legal ali que vale a pena conferir, tá bom? Todos esses materiais aqui vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com. O molde também já está disponível lá no site, tá? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!